A Grande Floripa forma uma das áreas urbanas de maior crescimento no Brasil e com grande potencial para o desenvolvimento mais equilibrado. Isso deve à coragem, e se deve mesmo a muita coragem, de alguns visionários empresários que ousaram e arriscaram numa época que muitos negócios sequer existiam por aqui, né? Na reportagem de hoje do projeto Floripa 350, o Alexandre Mendonça mostra como esses empresários audaciosos mudaram o curso da nossa produção empresarial e abriram espaço para muita gente crescer e se desenvolver junto com a nossa cidade. Vamos ver. Esse ritmo cosmopolita que Florianópolis ganhou nos últimos anos não chegou por acaso, não. Muita gente visionária pensou e desenvolveu ideias para atender a quantidade cada vez mais crescente da população. A atividade de comércio, ela há muito tempo é importante, né, no próprio desenvolvimento da humanidade. Tudo começou com as quitandas e barracas montadas nessa região, que hoje abriga o mercado público. E com o crescimento da capital, o mercado foi se desenvolvendo e gerando uma série de outros negócios no centro da cidade. Quando a gente pega o resgate da CIF, da sua fundação em 1915, aquele grupo de empresários, certamente eles viam necessidades na nossa cidade em que cada um isoladamente não conseguiria atingir o seu objetivo. Então, dessa união, dessa força, muitos acontecimentos aconteceram na nossa cidade, desde a vinda da primeira agência do Banco do Brasil para cá. Esse histórico do passado, a gente tem que estar sempre olhando, né, mantendo ele vivo, porque essa união que o associativismo traz é que faz a diferença para a nossa cidade ter a pujança que tem no comércio local. Desde a chegada dos WEPIC, a ilha foi ganhando força e definindo o comércio como a principal atividade econômica da cidade. Então aqui começou os primeiros negócios, a casa da família. Caramba, que legal. O primeiro carro também, né? Primeiro carro, a Lili, né? E essa é a primeira balança? É, isso é as máquinas que se utilizavam no passado, na venderia, no armazém. Eduardo faz parte da 4ª geração da família Queires. É o bisneto do fundador do grupo, Eugênio Raulino Queires, que começou vendendo carnes e frios no início dos anos 40. E é aqui, nesse grande centro de distribuição, que o Eduardo mostra com orgulho o memorial da família. Desde o começo da empresa, teve essa preocupação de entregar o melhor para que eles pudessem se consolidar. A cidade ainda crescendo. Nessa época, Florianópolis tinha em torno de 100 mil habitantes. Hoje já contamos com 600 mil. O grande Florianópolis, quase 1 milhão de habitantes. Então, a cidade cresceu muito também e o varejo ele consegue evoluir junto com a cidade. Cresceu a capital do estado. Aumentaram as necessidades de uma população que já ultrapassava a casa dos 100 mil habitantes. E foi só em 1964 que foi aberta a primeira lojinha do calçadão da Deodoro para vender móveis e eletrodomésticos. E logo depois, a primeira superloja, em 1968. O seu Antônio Queires, filho do fundador, ainda lembra com orgulho da trajetória da família no comércio da cidade. Se você olhar aquela janela de cima, da esquerda, ali, dormia eu e o Walter. Sério? É. Seu irmão Walter? É, no colchão de palha de milho. Não brinca. Colchão de palha de milho. Puxa. Isso a gente relata no nosso livro. E também não foi desonra nenhuma, viu? Claro. Foi muito bom a gente ter passado por tudo isso. Somos vitoriosos, graças a Deus. E para o seu Antônio, manter uma empresa familiar por tantas décadas não tem segredo, não. Eu tenho uma filosofia de vida. Eu não trabalho, eu brinco trabalhando. E aí se diverte, né? Eu brinco trabalhando. Então é a minha diversão. E foi o irmão do seu Antônio, Walter Queires, que teve uma ideia ousada lá nos anos 80 para desenvolver ainda mais o comércio de Florianópolis. Ele pensou o seguinte: e se a cidade tivesse um shopping center? Eu, pessoalmente, na época, não acreditava muito ainda, porque não tinha nem ideia de pensar nisso. Nós tínhamos ideias, o Walter Queires, o Adroaldo Cassol e eu, de fazermos aqui construção, uns edifícios. Quando o Walter Queires surgiu, teve a ideia, já que ele era do ramo do comércio, dizendo que tinha necessidade de ter um shopping, um centro comercial grande. Walter Queires sabia que o comércio em São Paulo havia explodido com a chegada dos shopping centers. E uma década depois, em 1993,
foi inaugurado o primeiro shopping de Florianópolis. E desde lá nós paramos, nós sempre continuamos a sempre ter que progredir, não podemos ficar parados. Depois foram construídos mais 2 shoppings em Florianópolis, o que fez, claro, aumentar a concorrência. E Florianópolis, ela pode ser dividida em 2 momentos, antes do Shopping Beira-Mar e depois do Shopping Beira-Mar. Depois do Shopping Beira-Mar, na cidade, ela entra, digamos assim, naquele rol de cidades que tem shopping, que à época, início da década de 90, isso era uma coisa chique, era uma coisa relevante. E convenhamos, até hoje o Shopping Beira-Mar, ele ainda tem uma arquitetura inovadora, sobretudo no seu interior. E aí é importante também salientar que aquilo que era uma atividade eminentemente comercial passou a ser uma atividade de convivência social. E agora, com tanta tecnologia, qual será o futuro dos shoppings? Bom, para o professor e pesquisador Neri dos Santos, vai ser a volta da produção artesanal, só que de forma digital e personalizada. E aí o shopping vai ter uma importância significativa, porque nós vamos ter mostruários, né, dos diversos tipos de produtos, sobretudo de vestuários para as mulheres, para os homens, onde nós vamos ver aquilo que a gente quer comprar. A gente entra numa cabine que vai escanear as nossas medidas antropométricas. 2, 3 dias depois nós vamos receber em casa, né, enviado por comércio eletrônico, aquilo que foi feito sob medida para um determinado indivíduo. Se o comércio estava a pleno vapor, a construção civil seria uma consequência natural. Na próxima reportagem você vai entender o crescimento de Jurerê Internacional e ainda as tendências dos mercados gastronômicos internacionais que estão dando um charme a mais para a Ilha da Magia. São histórias incríveis, né? De pessoas extraordinárias que continuam inspirando a nossa sociedade. Muito legal. Um abraço, Antônio. Saudade do senhor, espero que esteja tudo bem por aí. E por falar em Floripa 350,